Tiveram coragem de fazer esse post aqui. Hoje tem Flamengo em campo. E a imagem do Gonzalo Plata, que faz parte do elenco do Equador, né? E joga no Flamengo. Por isso que ele no Equador. Inclusive o Galo tem 3 jogadores na seleção do Equador. 2 deles titular, velho. Se eles tivessem feito um post pro Galo... Presidente Leila Pereira do Palmeiras, mesmo ela dizendo que não tem relação com os negócios do enteado, né? Isso vai ter que ser resolvido. E imagino que isso vai ficar... Paulo Andrade, baita narrador. Gosto muito. Aí 1 minuto de jogo. Lá vai uma Varela, jogador do Flamengo, o flamenguista Varela. 5 minutos do primeiro tempo. Lá vai Varela, do Mengão. Ah, não dá, já troquei, pelo amor de Deus, cara. Calma! Porra, é o Uruguai que tá jogando ou é os caras? Existe outro igual, só ele mesmo. Tá falando do seu marido? Não, tô falando do Flamengo. Fala comigo, seus mitos da nação. Olha, hoje tem muita coisa interessante. Tem aqui as mídias rivais reclamando da audiência, da mídia que o Flamengo tem, inclusive na Copa do Mundo, cara, tá hilário. E tem também aqui um trecho da mídia paulista falando sobre essa treta entre Leila Pereira e BAP. Enfim, nação, tem muita coisa interessante, fica comigo até o final, ok? Os créditos de cada canal, vou deixando no início de cada vídeo, vão lá conferir os canais que está na própria descrição do vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem pra geral, por favor, nação, me ajuda aí no engajamento, deixa o hypezinho aí também, ok, nação? Lembrando que eu também vou aqui deixar a minha opinião no final do vídeo e, claro, também quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários, ok? Bora pro conteúdo, vamos lá, nação, bora. O quão flamenguista é a Globo, e eles não disfarçam. O Equador estreou contra a Costa do Marfim na Copa, e os caras tiveram coragem de fazer esse post aqui. Hoje tem Flamengo em campo. E a imagem do Gonzalo Plata, que faz parte do elenco do Equador, né? E joga no Flamengo. Por isso que eles fizeram esse anúncio aí. Aí você vai me perguntar, mas qual o problema disso? O problema é que tem outros jogadores de time brasileiro, também no Equador. Inclusive o Galo tem 3 jogadores na seleção do Equador. 2 deles titular, velho. Se eles tivessem feito um post pro Galo e um pro Inter também, que tem o Félix Torres, aí tudo bem, tá dando a moral pros times brasileiros que tem jogadores na seleção equatoriana, mas só pro Flamengo, com um jogador. E o time que tem 3, nada. Tipo assim, os caras não disfarçam que são a mamãe do clube de regatas do Flamengo mesmo. Ah, mas o Flamengo dá mais ibope, tem mais torcida. Beleza, mas não é porque o Flamengo tem mais torcida que os outros clubes não têm torcida. O Galo tem milhões de torcedores, o Inter tem milhões de torcedores. Fora os torcedores de todos os outros clubes também, que não são obrigados a ver isso aí também. Até o Palmeiras aí, que tem um monte de jogador convocado em várias seleções também. Cadê a moral que eles dão pro Palmeiras? Fazendo postzinho, hoje tem Verdão. É só com o Flamengo, velho. Enfim, não era pra me surpreender, mas eu sempre me surpreendo. Porque não é teoria da conspiração. A Globo ama o Flamengo mesmo, velho. O teremos? Vamos colocar já já. Mas a Leila, pelo jeito, não gostou bem do que disse o BAP, de que o Palmeiras, ou a Leila, ela não poderia ter essa negociação com o Vasco, com o enteado da Leila, porque enteado é uma relação parental e aí, segundo a lei, não poderia. Então isso só poderia acontecer, a compra da SAF do Vasco pelo enteado da Leila, só depois que a Leila saísse do Palmeiras, o Massini. Então, que o problema é o Palmeiras envolvido nisso, né? O Palmeiras não tem nada a ver com isso. A Leila tem que acabar o mandato dela e fazer o que ela quiser na vida dela. Essa é uma questão importante. Mas o BAP está querendo exatamente isso, que ela, então, qualquer agora, ideia lá em relação à SAF do Vasco, nasça por enquanto morta até final de 27. É isso que ele está querendo. Se acontecer isso, para ele tá bom. Que não é bem assim, né? A lei da SAF impede que você tenha ascendência, controle duas SAFs como CNPJ. Não é o caso. Ela é presidente eleita no Palmeiras. Certo? Então, juridicamente, há uma discussão aí que precisa ser colocada, né? Agora, sabemos nós que o enteado da Leila faz parte do vínculo familiar dela. Não há como negar isso, né? Então, é uma coisa para ser discutida e resolvida, inclusive, pela agência do Fair Play, que está olhando para isso. O recado... Qual é a relação exatamente, como lidar com isso? Sendo ela presidente Leila Pereira do Palmeiras, mesmo ela dizendo que não tem relação com os negócios do enteado, né? Isso vai ter que ser resolvido. E imagino que isso vai ficar mesmo para o final do ano que vem. O recado do BAP é claro, qual a intenção dele, beleza, uma visão que ele tem. Acho que ela mata o argumento dele dizendo... Espera até 27, quando eu sair, então ela está dizendo que não vai
em nenhum momento ter os dois vínculos, isso não vai acontecer até o 27. É que o Vasco tem pressa, né? Isso, aí que tá. Aí entra o Vasco com a pressa do Vasco. Exato. Porque para ela, pelo visto, não tem problema esperar para assumir lá, ou ela, a família dela e tal. E aí vai ter outra discussão. Se ela assume a SAF do Vasco, ela passa a ser conselheira vitalícia do Palmeiras depois de eleita. Isso. É outro conflito. Aí é outro conflito. Ela teria que entregar o cargo ali dela. Ela teria que se desvincular. Se ela for assumir de fato o E Vasco. só uma coisa de mostrar. O finalzinho que eu concordo bastante com ela, me incomoda bastante também o BAP ficar querendo dar palpite e falando de um monte de outro clube sem ser do Flamengo, cara. Isso daí, sinceramente, fala do Botafogo, quer se meter na administração do Botafogo, do Vasco. Isso daí, eu acho que não é o papel. Eu ficava pé da vida com o Andrés, que ficava enchendo o saco do outro clube, falando, dando opinião. Faz aquilo outro, não sei o quê. E eu sigo pensando, isso eu acho que ela tem toda a razão. Não tem nada que ficar falando de outros clubes. Se fosse o São Cristóvão, no Rio de Janeiro, eu não estaria preocupado óbvio que não. Óbvio que não. Com o fato de ser o controlador, de ser presidente do outro clube. Claro. A preocupação não é essa. A preocupação é atingir o Vasco, atrasar o processo, de alguma forma cutucar a Leila para manter o Vasco mais tempo atrasado. Esse papo furado aí, que o Vasco seria importante, não sei o quê. Se fosse o São Cristóvão, o Flamengo, não o Flamengo, o presidente, não estaria preocupado com as relações da SAF de um e do claro. outro. Vamos agora colocar, enfim, o que o Pedrinho falou sobre esse assunto. Não sei. Vai acabar. Posso garantir ao torcedor do Vasco que vai acabar. Querido Jean Faísca, querias o vozinha no Vasco, Jean Faísca? O goleiro do Cabo Verde fechou o gol hoje, danado, hein, cara? Boa noite, Jean. Eu te confesso... Boa noite. Eu te confesso que eu preferi uma netinha do que uma vozinha. Mas tudo bem. Isso aí nós deixamos para um outro momento. Ai, meu Deus do céu. Boa noite, Flávio Dias. Boa noite ao sério César Guimarães. Pô, César Guimarães, você tá num hospício aqui que é o Atenção Vascaínos, cara. Não é fácil. Emerson Rocha, meu parceiro, tamo junto. Aqui é um negócio que não é fácil, cara. Trabalhar na Atenção Vascaínos não é fácil. Não. Eu tava assistindo o início do Uruguai ali. Pô, Paulo Andrade, baita narrador. Gosto muito. Aí 1 minuto de jogo. Lá vai Varela, jogador do Flamengo. O flamenguista Varela. 5 minutos do primeiro tempo. Lá vai Varela, do Mengão. Não dá, já troquei. Pelo amor de Deus, cara. Calma. Pô, é o Uruguai que tá jogando ou é os caras? Coisa chata isso, cara. Porra, é um negócio assim, sabe, insuportável, cara. O tempo todo enchendo o saco com essa história. Mas enfim, nós estamos aqui para falar de Vasco e tô feliz. Eu tô vendo no... Nação, e olha, a parada é o seguinte, ó, eu até entendo o nervosismo deles e tal, agora, é por esse motivo, eu acho agora, será que eles entendem por que o Flamengo tem que ganhar muito mais, né, em termos de audiência ali do que os outros clubes? Por causa disso, o Flamengo é a marca mais explorada, não só pela Globo, pela Cazé TV, pela TNT, pela ESPN, pela Bandeirantes, e assim vai. O Flamengo dá mais audiência. Estão entendendo por que o Flamengo tem que receber muito a mais, galera, ou não? Acho que agora ficou compreensível.